Estamos no segundo bloco hoje com a doutora Elizabeth. Ela está aqui, ela é professora, né, coordenadora na Faculdade Isabel Hendricks. E a doutora Elizabeth, a gente estava falando aqui da origem da vida, de uma série de coisas aqui no Ciência e Fé, mas eu gostaria de entrar nesse assunto, né? Há um lapso, né, doutora? Há um lapso. Você que ligou agora, tá? Você está ligado na TV JET. Eu que estou te falando aqui, eu sou o pastor Silvério Pérez, sou pastor, sou professor de filosofia, teologia e tal. E esse programa, ele traz um debate gostoso e explicativo. Até hoje a gente não debateu muito, não, porque muitos que vieram aqui vieram mais para explicar, a gente dá uma liberdade de pensamento. Doutora Elizabeth, há uma singularidade na vida, né? A primeira célula viva, não tem como explicar isso, é uma singularidade ainda, é uma incógnita. É uma incógnita. Como que o objeto passa a ser inorgânico para orgânico? Não tem esse elo na ciência ainda? Na verdade, vou entrar no mérito de ecossistema, né? É o meio físico com o meio biótico. Então, a presença de uma gotícula d'água, onde você tem a água como meio físico, e nessa água você tem os micro-organismos que nós não estamos, né, vendo aqui, mas no microscópio claramente, isso forma um ambiente, um ecossistema. E a partir dali, outras coisas podem se desenvolver. Uma célula viva, né? A primeira célula viva. Então, não tem como se explicar isso ainda. Não, agora, como explicar isso, né, quando se fala dessa matéria, né? Esse conjunto de elementos que são coordenados a pulsar vida. E quando for falar de DNA, então Aí a origem genética é muito mais complexo de ser falado. Como foi criado? Como que as proteínas se agregam, se ligam e se formam. Esse elo, digamos, essa forma de interconexão, ela é sublime. Como você explica isso geneticamente? Como você explica algo que a ciência ela parte do princípio da existência? Mas e antes da existência? Ou seja, para existir? Para os nossos telespectadores entender, uma coisa é esse sofá, né? Esse sofá aqui, ele não vai ter vida, ele não vai mexer, ele não vai, né? Mas se tiver uma célula viva ali... Desenvolve-se. Esse sofá, até chegar na célula viva, não há esse elo. Não há esse elo. Esse elo. Não existe. A ciência chama isso de singularidade. Singularidade. Assim também como no Big Bang não tem quem deu teco lá nele, é uma singularidade. Singularidade, exatamente, Então Deus existe, professor? Acredito. Eu creio. Olha, nós cremos. Poxa, pessoa, Deus existe, olha que legal. Você está vendo aqui o TV JET, nós estamos falando com a cientista aqui, que crê que Deus existe. Mas é muito interessante, né? A gente é feito de elementos químicos, né? Elementos químicos. Para que os telespectadores entendam, tudo é feito de átomos. São moléculas, né? Elementos químicos da natureza que fazem as ações e reações. Então, você tem nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio. Que dá origem ao átomo, que dá origem às moléculas. As moléculas. E a partir daí, essas ligações químicas vão formando toda essa cadeia, né? E a partir daí, os corpos, né, vão se formando, ou as junções. Quando trata da geologia, por exemplo, dos minerais e rochas, né? Então, nós temos em nossos corpos, nós temos aquilo que as rochas têm. São os minerais. Inclusive, são extremamente essenciais para a nossa sobrevivência, né? Em maior quantidade ou em menor quantidade, pode causar um dano à nossa saúde. E eles estão na natureza. E eles estão presentes na natureza, no ambiente físico, assim como está também presente no nosso corpo. Tudo é composto de elemento. Não é? Esses dias eu tive que fazer uma operação de tirar umas pedras do rim. Você quer ver? Foi formado. Eu tive elementos dentro dos meus rins aqui. Uma pequena rocha, né, pastor? Pequena rocha. Uma pequena rocha, né? Então, tem muito a ver, então, e o homem volte ao pó,
que o formou. Quer dizer que a Bíblia fala que nós somos formados do pó da terra. Pó da terra. Isso bate muito com a ciência, né? Muito, porque é a origem. Saímos, né, desses elementos, nos formamos, o sopro da vida veio, nos deu essa... Se não me engano, a palavra homem vem de humus, de terra, né? De onde vem a palavra humildade, quer dizer, somos apenas pó da terra. É, exatamente. E é interessante entrar nesse item, porque quando fala em humildade, você lembra muito da soberba, né? O oposto. E em sala de aula eu falo também sobre isso, porque nós temos vários alunos em sala de aula, os que são muito entendidos e aqueles que estão chegando agora, né, que tem o discernimento. Que é mais o diploma, né? É. E aí eu falo, olha, pessoal, a soberba tem que cair por terra aqui, porque nós não passamos de elementos químicos da natureza, estamos aqui para trocar informações, para aprendermos juntos. Agora o debate vai para frente, espera só para você ver. E com isso, eles começam a ficar, né? Eu falo, olha, aqueles que acham que sabem mais devem então trocar informações com aqueles que acham que sabem menos, porque nós sabemos cada um dentro da nossa conjuntura social e devemos, portanto, compartilhar. Então, que caia a soberba em sala de aula. Nós não devemos levar isso adiante, e sim compartilhamento de informações, porque nós somos elementos químicos da natureza e que temos o discernimento porque temos a vida presente. Aí, como é uma aula de geologia, tudo se explica a isso que eu falo. Mas é necessário, porque você começa... a gente pode ir mais, né? Porque esse humus vai voltar para a terra. Sim, porque né? remineraliza, né? Remineraliza. Então, é extremamente... Os elementos químicos, quando retornam para a natureza, eles reincorporam e formam, então, o humus, que é exatamente os nutrientes, né, que nutrem os vegetais. A nossa existência só não acontece isso porque nós temos os excretos, né, que são também decompostos, e isso contamina, que é o necrochorume, não é? Que é aquilo que sai do cadáver quando ele está em decomposição. Essa é a diferença de um vegetal para nós. Então, até quando nós perecemos, nós ainda contaminamos o ambiente. Por isso que é necessário que haja uma proteção. Interessante isso, não é, pastor? Mas ele... Necrochorume. Então, quer dizer que quando o homem apodrece na terra, ele não é um adubo bom, não? Ele contamina o solo. Porque ele tem... Onde vai a... Por conta dos nossos... Adão, né? O pessoal tem um brother aí, um irmão, falou assim, eu vou pegar Adão lá no céu, eu quero pegar esse sujeito e dar um couro nele. Os cursos d'água, eles não podem ficar próximos, né, desses locais, né, dos cemitérios, por conta dessa contaminação, que é o necrochorume que sai, não? Nós vamos deteriorando, a nossa matéria vai deteriorando. Então, nós não viramos adubo, nutriente, diferentemente de uma planta. Olha só isso. Todos os animais ou só o homem? Os animais, eles também possuem isso, entretanto, a reincorporação, até pela alimentação, é diferenciada. O nosso alimento, a palavra de Deus, até nisso, né? O nosso alimento, aquilo que entra, né? E depois, quando nós perecemos, está no nosso organismo, faz com que a gente contamine. Contamina. Olha só. Por isso que Paulo fala que esse é o corpo da corrupção. Esse corpo da corrupção, que é esse corpo nosso agora, vai perecer e vai nascer o corpo incorrupto, que é o corpo da ressurreição. Olha que coisa fantástica. A promessa de Deus é muito fantástica, Sim. Então, é para a restauração do nosso corpo, não só do nosso espírito, começa com o nosso espírito, Sim. caminha através de uma santificação, que é a Sim. nossa alma, e no seu último estágio, ela vai alcançar esse corpo, que vai ser o corpo que Jesus apareceu para os apóstolos. Aí, esse corpo, você já estudou ele? Ou você não? Já pensou se Deus te desse essa oportunidade? Não. Acredito que não deve ser de outra substância, que não deve ser atômica. Mas Jesus comeu, né? Jesus comeu com os apóstolos. Jesus sentiu, né? E a Bíblia, lá em Apocalipse, fala que sai um trono de Deus no rio de um trono de Deus, e do lado desse rio existe a árvore da vida, que vai ser cura para as nações. Quer dizer,
quando nós estivermos no corpo da ressurreição e outros chegando, ao alimentar da árvore da vida, você se torna eterno. E existe essa purificação, né? Isso vai ser revertido, né? Porque hoje... E não se vai envelhecer mais, não se vai... Porque o tempo vai se tornar relativo, porque tudo será eterno. Exatamente, eterno. É muito profundo, pastor, quando se trata, né, de ser humano e ações humanas. Porque o discernimento do ser humano achando que né, no meio social é algo tão... vantajoso em detrimento de outros, né, que possuem menos condições. Isso daí não interfere na finalística, que é o perecimento de um corpo. Eu gostaria que você, professora Elizabeth, falasse para aquela câmara ali, deixasse um apelo para que as igrejas estejam criando uma consciência ecológica nos seus membros, que isso é importante. Logo depois a gente faria uma pequena oração, que nós estamos encerrando o nosso programa. É interessante que nas nossas igrejas, né, e também no dia a dia, na comunidade, onde possamos levar o Evangelho de forma consciente. Mas não é só consciente com a palavra de Deus, mas é aliado ao meio em que estamos. Esse meio é o meio ambiente. Então, é tratar bem a água, é tratar bem o solo, é tratar bem o ar, é tratar bem o próximo. Porque todos nós fazemos parte e somos meio ambiente. Então, se conseguirmos entender isso pela palavra, nada mais justo do que repassar isso para todos nós que somos cristãos e para quem não é também. Todos nós, porque a palavra é para todos, o alcance é para todos. Amém. Amém. Você cristão, então, não maltrate o animal, não maltrate a água, não maltrate o meio ambiente, porque o Espírito Santo vai tocar se você estiver fazendo isso. Eu tenho uma experiência própria disso, para finalizar agora mesmo, finalizar geral. Eu sou filho de fazendeiro, quando eu converti, eu fui para a fazenda trabalhar com meu pai, e a gente tinha aquela prática de mexer com gado, e a gente judiava muito do cavalo, né? E do próprio boi. E teve um momento assim que já estava tarde, a gente já tinha trabalhado bastante, e aí você põe o ferrão, né, para que o boi obedeça. E eu comecei a entrar naquele espírito ali dos peões ali. O Espírito Santo falou na hora para mim, não maltrate a minha natureza. Não maltrate os meus animais. Então, esse é um pequeno testemunho para você. O amor ao próximo inclui nós também preservarmos o ambiente para a próxima geração que está vindo. Que Deus te abençoe. Mais um programa Ciência e Fé. Doutora Elizabeth, muito obrigado. Vamos lá na faculdade fazer um evento com vocês. E você... aguarde que a nossa programação segue com muito mais para você. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja sobre você. Eu sou o pastor Silvério Pérez. Paz, tchau!